Oi, Alan, bem-vindo. Oi, José. Olá, Maria, bem-vinda, Maria. Boa noite, Bambu Online. Vamos lá. José, solicita entrar ali, por favor, na câmerazinha. O Enivaldo, vamos lá. Fé no pai que agora vai. Eu não sei o que aconteceu, deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Às vezes acontece isso mesmo. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com o José Ené, gente, assim que ele entrar, tira essa dúvida com ele sobre como é que pronuncia direito o nome dele. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ser bambuzeiro de novo. Ele que tem, sei lá quantas espécies, tô curiosa para saber quantas espécies ele tem. Mas é um grande colecionador, referência aqui no sul do Brasil. Mas como todo bom bicho grilo usa pouca tecnologia, né? Então vamos. É N, mas é Ené ou N? N. O meu pai se chama Eno. A gente em- pronuncia mais forte o E, né? Seria assim também N, como se fosse um acento no E. Vamos lá. Hoje é dia do amigo, então feliz dia dos amigos para vocês. Feliz dia, Maria. Feliz dia para os amigos verdes, para os amigos bambuzeiros. É uma alegria ter vocês aqui, né? Nivaldo, Alan, estão sempre por aí. Oi, José, boa noite. Coloca Oi, boa noite. seu celular de pé, por favor. Pode ser? Ah, vou tentar. Porque aí aparece, senão você aparece deitado aqui pra gente. E daí vai dar sono, né? Ficar vendo você deitado vai dar sono pra gente. Não, é que eu não sei colocar de pé. Eu nunca coloquei. Deixa eu ver. Apoiadinho? Conseguiu apoiar ele? Vou tentar. Vamos lá. Deixa eu ver como é que É José. fica. Tá Ficou bonitão. inclinado para. Não vai cair. Vou ter que fazer uma arquitetura aqui. Ah, mas pra ti não deve ser difícil, né? Conseguiu? Bom, se cair, vocês vão ver. Show de bola. Começa me tirando uma dúvida. É José Ené ou José N? José N. Meu pai se chama Eno. Então, assim, achei parecido o nome. É parente o nome. Só que o meu é sobrenome, né? O meu Ah, é N é. sobre. É. Que legal. Que legal. Então, boa noite, José N. É um prazer ter você aqui, o senhor aqui. Tava Vamos, esperando por essa. vamos deixar o senhor. Eu tenho só, Você que manda. eu tenho só 75. Um jovem. Um jovem. Eu digo que eu quero viver com assim, correndo até os 90. Depois eu vou começar a caminhar um pouco. É um prazer ter você aqui, então. Eu estava bastante ansiosa e bastante assim, bastante expectativa, já, porque já tem mais de mês, assim, já tem quase os 2 meses, né? Que a gente assim combinou essa live. Então eu estava bem ansiosa por esse momento, uma ansiedade positiva. Então agradecer o tempo, já arranco agradecendo aí por ter dedicado seu tempo, desejar um feliz dia do amigo, né? O amigo do bambu. Tô vendo que tem Dia do amigo, então. Feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo. Tô vendo que tem um pouquinho de bambu aí na sua casa. Eu vou me Tem bastante. apresentar aqui rapidinho, que eu acho que você também não me conhece muito. Ah, um pouquinho. Aqui eu tenho um pedaço de guádua. Também, imagino que também não me conheça. Opa, correu o celular para lá. Ó, tem bambu aí, olha que novidade ter bambu aí, né? É só o que tem aqui. Mas eu vou me apresentar rapidinho para quem está chegando aqui agora, para quem vê depois essa live. Eu me chamo Kelly Michels, eu sou paraguaia, eu sou arquiteta, venho me especializando em arquitetura com bambu e venho também me dedicando bastante aqui na rede social para
promover, difundir o conhecimento desse material. Moro em Foz do Iguaçu, então, assim, pertenço a uma região que se usa pouco o bambu, se explora pouco, então minha intenção é difundir, democratizar, tornar acessível o mais fácil possível o conhecimento para que todo mundo possa se apaixonar pelo bambu como eu me apaixonei. Então, essa sou eu. Eu gostaria muito de te entregar o palco agora. Por favor, se apresente. Eu quero saber quem é o José N, eu quero saber da sua vida, eu quero saber do seu trabalho. Tá bem. Bom, para quem não me conhece, eu estou no bambu já há mais de 22 anos, desde 2000, mais ou menos em 2000 a gente começou. Tá? Uhum. E eu tenho 75 anos, Um jovem. sou bambuzeiro desde os 50 e poucos, e comecei a me aprofundar no bambu, me especializar, digamos assim, no bambu, depois que me aposentei. Sou bioquímico, a minha especialidade é sou bioquímico da área de alimentos, da indústria de alimentos. E depois disso, então, depois que eu me aposentei, então eu resolvi fazer alguma coisa lá no meu local. Eu tinha um local adequado para fazer uma pequena produção, né? E aí, então, Uhum. a cuidar desse local com mais carinho, porque até então eu usava só como fim de semana. Bom, aí eu comecei a produzir com isso, a, a fazer, nas minhas horas vagas lá no sítio, a fazer fontes de bambu. Mas parece que as fontes de bambu que eu fazia, eu usava bambus de grande porte, de diâmetro maior que 10 diâmetros. E aqui no sul só tem bambus, o bambu de maior diâmetro é Uhum. toldoides com mais ou menos 5, era o que tinha aqui, Uhum. né? Naquela época. Agora até apareceram alguns que já tinham, que a gente não achava eles Uhum. naquela época. Então, nessa procura, eu comecei a tentar localizar fornecedores e não tinha fornecedores naquela época dos bambus no porte que eu queria para fazer as minhas fontes. Aí, então, eu resolvi plantar algumas espécies que tivessem diâmetro maior. Uhum. Aí, alguns anos eu iria ter os bambus que eu precisaria. E, enquanto isso, eu iria comprando no mercado. Bom, nessa época eu já tinha alguns concorrentes que estão aí. Um deles é o Nivaldo, que também fazia fontes, né? E aí então eu comecei a produzir esses bambus e aí levei um tempo até poder ter alguma coisa para poder produzir as minhas fontes. Bom, nesse percurso todo, isso aí se passaram uns 5, 8 anos, né? Uhum. Enquanto as minhas espécies que eu tinha trazido cresciam. E nisso comecei a me encantar com bambu e a me especializar e aprender a ler e participar de grupos que naquela época não tinha grupos que tem hoje. Uhum. Nós tínhamos só os grupos de Yahoo, que era tudo por e-mail. Né? Você, eu acho que era criança, você estava brincando ainda com, nessa época, uns, É, um, tava. brincando Eu com tava boneco, brincando de boneca ainda. provavelmente. Então, aí, nesse percurso, né, Mas eu brincava eu de fui, construir casinha também. eu fui conhecendo pessoas dessa mesma minha atividade. Fomos, viajava toda vez que eu viajava para fora, para cá, ou para o exterior, eu ia procurando conhecer alguns locais onde tinham bambus. E aí, então, eu conheci alguns colecionadores de bambu. Poucos aqui, Uhum.
e alguns mais nos Estados Unidos. Tinham muitos colecionadores lá, apesar de que os Estados Unidos não têm bambu, né? Eles não têm bambu nativo, mais bambu que nós. Eles têm produção de bambus, né? Nós Olha estamos só. nós já estamos começando a ter produções até em níveis maiores do que eles. Mas E temos potencial, né? na época não tinha ninguém. Na época tinha poucos plantios, digamos assim. Tinham plantios, mas tinham poucos. Né? Aí aconteceu, nesse percurso, eu conheci pessoas e comecei a conhecer também algumas espécies diferentes. E comecei a me interessar em ter essas espécies também, além das de grande porte que eu tinha. Aí comecei um blog, comecei a fazer artigos sobre as Eu já minhas li experiências. várias coisas. Sobre a minha experiência. E aí conheci pessoas aqui que tinham uma grande projeção na área de bambu, como alguns professores de universidade, e começamos a trocar informações nesse sentido. Você saiu do ar, ou eu saí do ar. Não, eu tô aqui. Eu tô mudando de cenário porque minha cara tá muito escura. Mas toca o barco. Bom, nesses contatos com professores daqui e com pessoas do exterior, eu aprendi muito sobre outras espécies e comecei então a colecioná-las. Hoje eu tenho uma coleção razoável de 58 espécies que já são conhecidas, que são identificadas, 52 identificadas e 18 que são diferentes das outras 52, que não estão identificadas ainda. Estão em processo de identificação. Bom, isso é um resumo só. Né? E quero... Dali, então, começou a coleção com o bambu, certo? Que hoje é bastante coisa. Seu nome é bastante citado, seu blog é bastante lido, né? E eu já coletei muita informação ali. Quantas espécies tem hoje na sua coleção? Bom, como eu disse, eu tenho 70 espécies ao todo. 70. Diferentes. Mas Uhum. dessas 70, eu tenho 52 que estão identificadas. Porque são espécies que são conhecidas. Né? Uhum. Assim, bem, até desagradável. Eu fui trazendo, naquela época, a gente tinha mais para peças de fora e tudo. Eu também comprei sementes na época. Agora não compro mais sementes. Não tenho mais sementes de bambu. Mas eu comprava sementes. Então eu plantei muita coisa e vinha com o nome errado. A semente já vinha semente, mandava um gato por lebre. Digamos. Sim, acontece muito isso. Muitas pessoas Não, me falam assim, comprei semente, vai pegar? Eu falo assim, será que não é semente de trigo? até semente de arroz, velho, eu recebi. Eu recebi semente de arroz, eu recebi semente de inso, eu recebi semente de trigo, semente de plantas aquáticas que eu recebi. Né? Coisa que não tem nada a ver. Né? Então, daí em diante, eu parei de ser bobo, né? Porque até então eu era bobo. E claro, mas com isso, no meio vieram alguns bambus e isso se tornou esse problema que eu tenho hoje. Que eu tenho 70 espécies, dessas só 52 eu consigo identificar mais ou menos, porque os outros compara com esse, compara com aquele. Como eu viajo, eu tenho... Minha filha mora nos Estados Unidos e eu tenho muito contato com... Vou algumas vezes para lá visitá-los, né? E eu tenho contato com colecionadores de lá, tem colecionadores lá que são meus amigos. Tem 270 espécies de bambu, né, na coleção. Mais de um. Bastante. Então, o que acontece? Eu pego tudo que eu tenho de dados aqui da minha, que eu quero identificar, Uhum.
E vou lá para o mato do cara lá e para a floresta dele. E aí começamos a procurar até que acha uma parede, né? Então a gente conseguiu identificar algumas coisas, né? Uhum. Mas também não é uma coisa assim absolutamente certa. Para que você tenha uma ideia, esses dias eu estava conversando com a Celina. A Celina também é colecionadora e tem o mesmo problema que eu de identificação de espécies. Estava conversando com ela. E este colecionador, que é um dos mais conhecidos de todos, né? O Saporito, o Robert Saporito, o Robert tinha espécies dentro da coleção dele e estavam com o nome errado, entendeu? Eita. E que também ele tinha dúvidas. Então, na realidade, isso é um problema bem sério para quem vai produzir mudas, como eu faço, né? E repassar essas mudas e vender mudas para outros colecionadores. Então, tem Aham. certa coleção, isso tem que falar no meu blog, que eu não reproduzo, que reproduzo mudas, mas não vendo, não troco, enquanto eu não tiver a identificação certa, né? O nome correto. É Mas existe algum banco de dados mundial? Porque a gente fala de um número crescente de espécies. Há 2 anos atrás, a gente tinha 1.300 espécies. Se passaram 2 anos, a gente já tem 1.700 espécies. Mas onde é que ficam essas informações? Não, você tem 1.700 nomes, né? É, isso. Estão nos ouvindo aí pessoas que conviveram com os chineses. Eu não sei se o Ciprande está aí. Não sei se ele está. Se o Ciprande está aí, sabe disso que eu vou falar, né? Aham. Nós, nós convivemos, nós sabemos, né, que muitos nomes de muitas espécies são a mesma espécie com nome, com outro nome, né? Acontece com o moçote. A gente tem o Filostaques pubensis e o edulis, que é o mesmo. Não, não. Aí, nesse caso, é uma coisa bem simples, né? Porque todo mundo conhece, né? Mas Uhum. quando a gente começa com aquelas espécies assim, Dendrocálamos yunanenses, Borinda yunanenses, não sei o que yunanenses, Bambusa yunanenses. Então, aquilo ali cai tudo no mesmo barco, né? Não, tu vai olhar, é tudo uma coisa só, entendeu? Ou melhor, nem eles sabem quem é, entendeu? Eita. Então, eu já não acredito mais naquilo ali. Agora, lógico, a gente vai afunilando a informação, né, até um ponto que consegue. Bom, esta aqui não é essa. Pelo menos isso a gente sabe dizer, né? Saber que não é, né? Saber quem é Uhum. mais difícil. Não é, a gente consegue definir, pelo menos, né? Uhum. São confusos realmente. Até aqui, para nós, essas mais conhecidas, como o bambusa ventricosa. Você fala em bambusa ventricosa, a Tem um primeira coisa monte. que tinha gordinha, assim, né? Uhum. Que é barriga Barriga de de Buda. Buda. Uhum. Só que o bambusa ventricosa nem sempre forma a barriga de Buda, né? Ah, eu E já vi. algumas vezes eles faz umas cinturinhas assim, ao invés Às de vezes ele não fazer. tomou muita cerveja, né? Ele faz umas cinturinhas. E assim mesmo só faz quando ele está sob estresse hídrico, ou estresse nutricional, ou em alguma circunstância como essa, né? Mas nem sempre ele forma isso. Ele é reto, é um bambu reto. E ele é muito barriga de Buda, que é o barriga de Buda que chamam, que é o bambusa vulgaris uami. Então, até mesmo nós aqui hoje sabemos que essas nomenclaturas que existem desses que são conhecidos são confusas. No Uhum. passado, eu tenho um dos artigos do meu blog que é um dos mais acessados. Hoje o meu blog tem mais de 60 mil visualizações. Um dos artigos mais acessados é o comparativo entre o Dendrocalamus asper e o Dendrocalamus giganteus. Nossa, demais. É Não, bastante confuso. é verdade. No passado,
Estamos falando de 20 anos atrás. Esse artigo eu escrevi, eu só divulguei ele em 2011, mas eu levei 5 anos estudando ele para poder escrever. Caramba. E esse bambu, ele é muito confundido. Antigamente, aqui no Brasil, chamavam, por usar o nome vulgar como sendo um nome científico, bambu gigante. Usavam o Dendrocalamus giganteus como sendo um bambu gigante. Pronto. Então, confundiam o bambu, o Dendrocalamus ásper com o Dendrocalamus giganteus. E se você vai buscar trabalhos científicos de 2005 para trás, que foi quando eu comecei a levantar essa história, você vai ver que tem professores e pessoas de renome na área do bambu que escreveram artigos, até mesmo orientaram estudantes a fazerem trabalhos científicos, utilizando o Dendrocalamus áspero com o nome de Dendrocalamus giganteus. Está escrito Já vi. lá. Já vi. Bom, então, nessa época, eu comecei a levantar isso e, nas minhas viagens, comecei a fazer levantamento fotográfico. Fiz vídeos, fiz comparativos, fiz vários. Eu não sou botânico, apesar de ter uma formação botânica na minha profissão, para poder entender o que eu lia. E aí, então, o que acontecia? O que aconteceu? Comecei a fazer os comparativos e, nesses comparativos, eu vi que o que estavam fazendo aqui, que plantando aqui, e aqueles que falavam e que faziam estudos eram o ásper, e não os giganteus. Dessa forma, então, eu comecei a escrever aquele artigo e hoje, graças a Deus, foi reconhecido como sendo verídica a minha comparação. Tá? E aí, então, terminou praticamente a confusão. Mas, muitas vezes, você vê aí no grupo o cara falando no bambu gigante. Né? Só que o bambu gigante, sabe qual é? Se é o áspero ou se é o giganteu, né? E, na verdade, a gente tem pouco, assim, pelo que eu conheço, é bem difícil encontrar os giganteus no Brasil, né? O que a gente tem bastante disseminado, na verdade, é o Dendrocalamus ásper. É verdade. Eu tenho agora, na minha coleção, eu já tive Dendrocalamus giganteus em 2009, com uma geada, veio uma geada imensa aqui, que ela veio 4 vezes a geada. Quando é uma geada, o bambu não morre. Mas quando é uma geada, uma semana, na outra semana outra geada, na outra geada. E em 2009 foi um período muito crítico aqui e matou. Eu tinha 2, eu tinha trazido debaixo do braço e ele matou os meus giganteus. Então, quando eu redigi o meu trabalho, eu não tinha o bambu, o Dendrocalamus giganteus em porte grande para poder comparar com o outro. Eles morreram. Eles já estavam com 3 anos. Um bambu já que estavam botando uns 8 centímetros. Com 4, 5 de diâmetro. Mas, com isso, eu vou comparar. Como eu tinha feito uma experiência, eu tinha colocado Old Dame, tudo no mesmo dia eu plantei. Old Dame, Asper, Vulgaris e o Giganteus. Plantei, e o Nutas. Plantei todos numa mesma linha, no mesmo dia. Né? Então, eu pude comparar. Os primeiros que eu perdi foram os Giganteus. Foram os primeiros que eu perdi. Os outros continuaram vivos. E o que estourou foi o bambu Zoldame. Então, eu pude verificar que o bambu Zoldame realmente é o bambu apropriado para cá, para nossa área, na região. Sim, aguenta bem a geada. Eu fiz um artigo sobre ele que está também no blog. Com relação ao Giganteus, como eu perdi aquela sequência, depois adiante eu comecei a procurar. Como eu perdi aqueles 2 espécies que eu tinha, comecei a procurar. E consegui recuperar algumas mudas com um colecionador, com outro que tinha dúvida, mas não tinha certeza que era.
e eu fui plantando eles aqui. Hoje eu tenho 4. Né? Mas Estão aguentando. eles estão em porte muito grande, muito pequeno ainda. Eles já têm 5, 6 metros de altura. E ele tem um detalhe. Ele chega nessa época aqui, eu tenho que plastificar o carro. Eu plastifico ele, porque eu não quero mais correr o risco de perder. Então eu plastifico, eu boto tapume em cima, eu faço um Tem que carnaval. agasalhar. Tem que agasalhar. Vai ter que construir um barco. Viu? Estão perguntando aqui como o seu blog se chama. Agrobambu, tudo minúsculo, .blogspot.com. Show de bola. Eu Tá? vou colocar o link aqui depois. É bem simples. Vai no Google e bota Agrobambu lá no procurar. Vai aparecer de cara. Não precisa nem botar todo o nome. Só bota Agrobambu no Google lá, aparece Agrobambu /Bambuplats. Aí clica em cima, vai aparecer o blog. Depois eu vou achar o link, eu vou colocar aqui nos stories pra gente. Para quem está assistindo aqui poder pegar. Mas assim, já que a gente já está falando, semana passada eu fiz uma live sobre espécies construtivas. E eu comentei do Dendrocalamus asper, que é para mim, assim, mas é por uma questão pessoal, né? Foi o primeiro bambu de grande porte que eu conheci. Então, ele é para mim o meu bambu favorito. E eu estava falando das características dele. E aí teve uma pessoa, se eu não me engano, na Marcelo, ele estava assistindo a live, e ele falou que ele comprou o bambu giganteus, o Dendrocalamus giganteus. E aí eu justamente levantei essa dúvida. Você tem certeza que é? Você viu a planta mãe? Porque às vezes diz que é, mas não é, né? E aí eu estava falando da diferença, um pouco da diferença, né? Mas acho que seria legal, por um especialista no assunto, né? Qual seria a diferença entre o Dendrocalamus asper e o Dendrocalamus giganteus? Bom, ali no meu blog está bem claro, tá? Uhum. Tem fotos, tem muita descrição, tá? Mas uma coisa... Vamos lá, três características assim, principais, berrantes. De cara, tu olha, a textura, né? A textura. O Dendrocalamus giganteus é liso. Liso, que nem um toldoides, assim. Tá? E o Dendrocalamus, como o próprio nome diz, é áspero. Áspero. E pronto. Não nem vou falar no resto das outras. Né? Agora, essa é a segunda e a terceira. Nem precisa ser segunda ou terceira. Agora, muitas vezes o que acontece? Quando a planta é jovem, como é o caso meu aqui agora eu estou com as novas as mudas que eu consegui trazer para como sendo o giganteus, eu começo a comparar essas mudas plantadas com outras mudas plantadas de asper que eu tenho, que tem o mesmo porte, e eu vi que são diferentes daquele. Né? São diferentes do asper. Mas eu só vou poder dizer nos meus, nos outros eu já sei a diferença. Mas nos meus, só vou poder ver a diferença talvez agora no final do ano, em dezembro, quando vierem os primeiros, já começaram a sair varas com 4, 5 de diâmetro, né? 6, tem já varas com 6. Talvez agora, quando vierem varas de maior porte. E outra coisa é o broto, né? O broto é diferente. O broto do asper é diferente do broto do giganteus, tá? As fotos estão aí no meu blog para vocês verem, né? Aí eu vou pegar essa postagem lá e vou fazer um recorte, vamos fazer um post aqui no Instagram, então, para a gente consolidar isso. Outra espécie que tem muito por aqui também, que eu trabalho muito, colho muito e estou aí aprendendo a explorar, é a Bambusa tuldoides. Mas ele tem um primo, ele tem um irmãozinho ali que é muito parecido com ele, o fininho. Se eu não me engano, é a Bambusa textilis, correto? Sim, apesar de ser um nome também confuso, né? O bambu, eles utilizam, eles pegam aquele bambu de jardim e botaram textilis naquele bambuzinho de jardim. Tá? Sim, eu já vi misturando esse nome e falei, não é, esse não é textilis, não estou falando desse. Mas porque o bambuzinho de jardim é alastrante também, né?
Não, não é alastrante, mas ele nem é um semi-arundinária. É um depandre, Já. tá? De bambu é. Agora, comparando os dois, o textiles com o Tudóides, a diferença fundamental deles é a coloração do como quando é jovem. O Tudóide tem um pozinho branco, né? Quando a planta é adulta e muito antiga e não tem varas jovens, é difícil de diferenciar. Tá? Claro, se vai buscar diferenciação botânica, vai achar. Tá? Uhum. Tira a bainha, olha se tem na bainha, tem algum detalhe que é diferente do textiles, do Do Tudóide. vai ver a diferença lá no trabalho científico. Mas, assim, no olho nu, na foto, como muitas vezes mandam para a gente, que Muito. bambu é esse? Ah, que bambu é esse? Cara, como é que eu vou É bom. saber? A gente escuta. Parece ser, né? A maioria do pessoal faz. Uhum. Parece ser tal coisa, né? Bom, Uhum. o que acontece? Esses bambus, eles praticamente têm as mesmas configurações, tá? A diferença, eu vou diferenciar eles, pelo que eu já vi fora daqui, eu visitei um, um grande produtor de muda e colecionador, o Ives Cruzet, lá em Portugal, Uhum. que for a Portugal, esquece e toma vinho do Porto lá, vai lá embaixo em Odemira visitar o Ives Cruzet. Esse cara tem uma grande coleção. Ele tem uma grande coleção porque ele é produtor de mudas, então ele produz. O nome do local dele se chama Fugiu. Bambu. Fugiu. Bem, não deu. Eu vou me lembrar. Depois a E gente o coloca aqui. Zé me mostrou um bambusa tudóides e um bambusa textiles dentro de um pote, como muda. Então, ali a gente consegue ver a diferença. As mudas, quando são jovens, o bambusa textiles é mais roxinho, assim, tá? Uhum. É mais roxinho. Então, claro, quando está numa toceira também dá para ver, porque vai nascer varas jovens. Então, as varas jovens são mais roxinhas. Essa é a Olha. diferença, assim, visível a olho nu. Claro que as diferenças botânicas aí é fácil. Pega a folha, pega a bainha caulinar, pega o broto, pega, né, e começa a olhar com detalhes, né, vai encontrar Mas diferença. aí tem que ser um especialista no assunto, né? Sim, aí já começa Botânico. a funilar um pouco que as pessoas que passam a peneira em quem vai conseguir fazer isso. Né? Mas tem um outro bambu que ele parece muito com o tudóide, só que ele tem um diâmetro menor. Esse eu sempre tenho dificuldade de encontrar uma informação concisa sobre ele. Ele tem, sei lá, 3, 4 centímetros de diâmetro. Também vai ter tantos bambus desse jeito, né? Mas eu acabo chamando, assim, para facilitar a vida, eu acabo chamando esses bambus de textiles. Eles têm um diâmetro menor. Confere? Pode ser textiles, dependendo da região, né? Pode ser textiles, porque o que acontece? Por que razão que tem... Por que razão, já te perguntou? Por que razão que tem tanto tudóides nesse país? Né? Eu queria saber por que tem tanto. Eu imagino que ele Nem se eu, adapte muito fácil. nem eu sei, tá? Mas eu imagino, né? Aham. É o que melhor se adaptou, entendeu? Os portugueses devem ter trazido nas caravelas lá um pouco. De onde que vem o tudóide? Tirar no chão lá, botou um, botou um, né? E o que pegou primeiro foi aquele ali, entendeu? Então eu imagino que seja isso também, né? Esse detalhe da história a gente não tem, né? Não, ainda não foi rastreado. Porque tem muito, né? Aqui nessa região do Paraná, entrando do Paraguai, É, tem bambu para todo lado. pois um São rio. rinocerontes, Alain. Nós Então, temos, nós temos florestas aqui, quem conhece bem aqui o sul,
Tá? Eu tenho, inclusive, um artigo aí, que seria um bom vocês darem uma olhada. Eu tenho um artigo aí sobre... eu nem me lembro o nome mais. Foi um dos primeiros que eu escrevi. Sobre sobre o papel de bambu. Uhum. Tá aí o artigo, está aí no blog. Tá? Esse artigo conta um pouco da história, conta um pouco, não conta até bastante, sobre a história do bambus atoldoides aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Que não deve ser diferente da história do bambus atoldoides aí no Paraná. Não deve ser muito. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o bambus atoldoides foi muito plantado, muito, mas muito. Nós tínhamos florestas e ainda temos florestas imensas. Claro, imensas no sentido de que foi o que restou, porque desmancharam as partes dessa floresta para plantar eucalipto. Tá? Mas existiam plantações a perder de vista de florestas de bambu. Alguma coisa ainda restou, e está lá na minha área, na área que eu tenho, ali na minha volta ali tem. Inclusive está aí no meu blog algumas fotos dessas áreas e a história deles. Se fazia muito papel com esse bambu e até que entrou o eucalipto por questões políticas e provavelmente naquela época, né, Uhum. olha a mão, né? Então tira Os esse, bota aqui. movimentos, né? As estratégias. Provavelmente, porque hoje, se fosse hoje, eles estariam voltando para o bambu. É o que a gente que começa a É, estudar bambu começa a pensar por que, é, que ainda não se difundiu, por que, que ainda se planta eucalipto? Não é muito inteligente isso. eu não critico, nem posso julgar, porque não tenho formação para isso. Né? Mas existem assim, diferenças fundamentais, né, que Uhum. não explicam por que tiraram o bambu para pôr o eucalipto. Olha aí, ó. Muito bem, plantar eucalipto, pode plantar pinheiro, pinos, acácia, pode plantar o que quiser. Agora, o que não tem sentido é tirar o bambu para pôr o eucalipto. Não? Entendi. O cara bota o eucalipto 7 anos, colhe o Acabou. eucalipto. Não, aí ele pode colher mais uma vez. Mais 7. São 14. Né? Mas ele já Duas, 14 anos, duas no colheitas. quinto ano que ele tinha bambu lá, ele já podia colher esses outros 9 anos, que tá, né, mais 9 anos colhendo. Então, não tem explicação o cara tirar o bambu para botar o eucalipto. Isso eu não consigo encontrar explicação. Talvez até tenha. A Né? explicação a gente já encontrou, a gente só não pode ficar falando dela. É. Viu? Deixa eu só responder aqui rapidinho alguns Sim. comentários, tá? O Alan perguntou se era um bambu alastrante ou entorcerante. O bambusa tudoides é um entorcerante, tá? Aí aqui o Eduardo ele é um pré-candidato a deputado, se eu não me engano, e ele trabalha muito forte com os pequenos agricultores, ele é de Capanema, ali fronteira com a Argentina, e ele tem feito um trabalho revolucionário ali com os pequenos agricultores. E a gente já discutiu assim no sentido de debater muito, a gente já conversou muito com o Eduardo sobre isso de levar para os pequenos agricultores, agricultores familiares, que eles aprendam, porque já tem muito bambu, né? Até ele escreveu aqui, em toda a bacia do Iguaçu tem uma infinidade de bambus. Então a gente discutia sobre isso. Por que é que a gente tem tanto bambu sem manejo? Por que é que as pessoas não conhecem o potencial econômico disso? Porque a gente vai lá para fora do Brasil, oferece bambu, eles perguntam quanto bambu que a gente produz. E essa informação a gente não tem. A gente só sabe que a gente tem muito bambu, mas não sabe quanto é que a gente tem de fato de oferta. E aí chega aqui para o agricultor, para falar para o agricultor que o bambu é um potencial, que tem, né, que é promissor, então a gente faz esse comparativo com eucaliptos, com pinos, e aí o agricultor vira para a gente e fala, tá, mas e quanto que me rende? Então a gente não acaba que assim que fica que nem um cachorro brincando com o próprio rabo, né? Então a gente está justamente aí vendo como é que via mecanismos de investimento, de política, de economia, por onde é que a gente faz para costurar, para encontrar esses dois pontos de interesse, né? Quem quer comprar e quem quer oferecer.
Aí aqui a Bom, Leila perguntou como encontra o blog. Leila, eu vou colocar nos stories depois o link, mas você pode digitar no Google Agrobambu Platts. E aí vai aparecer. Muito interessante o agrobambu, blog. não, Hã? agrobambu ou bambu Platts. Ah, ok. Bambu Platts. Então é Aí isso. vai no Google, pode entrar ali que vai dirigir para o blog. Obrigada. O Textiles também, Alan. Bambusa Textiles também, Tosserante. Mas então, assim, voltando que eu vi que você quis fazer um comentário ali sobre, quando eu mencionei sobre o mercado, né? Como é que tá a tua visão sobre isso? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não tenho formação, né, Uhum. com relação ao plantio. Não é minha especialidade. Sou produtor de mudas. Se o cara me encomenda 10 mil mudas, eu vou produzir 10 mil mudas, mas eu não sei, eu não sei orientar o cara lá no campo, entendeu? Uhum. Claro, sobre, né? Eu conheço sobre distanciamento, sobre como fazer o plantio, eu conheço, mas eu não tenho especialização nisso. Então, nós temos aí, certamente, dentro desse nosso grupo, pessoas que têm essa formação. Então, eu não me animo muito a dar palpite. Agora, com relação a custos, essas coisas, e justamente por isso, eu também não tenho essa informação, né? Porque não é minha área. Né? Uhum. Seria bom procurar outros grupos, né? Tem pessoas que fazem exatamente isso, né? Vivem a campo, né? Não é o meu caso, então eu não quero dar palpite sobre isso. Tá? E qual que é a sua maior demanda? De qual espécie? Aqui no Sul é um pouco diferente, né? Uhum. Eu acho que aí, até para vocês aí, que é um pouco frio, né? Assim, a gente tem enviados severos aqui também. Eu tenho um artigo no meu blog que fala sobre bambu zoldame, um bambu para o frio. Tá? Eu já li esse artigo, muito bom. É, isso aí não tem erro, né? Aí não tem Uhum. erro. Né? Agora, nós temos casos aqui, eu tenho amigos aqui que são produtores, tá? Que nós temos um grupo aqui, um grupo só de gaúchos aqui, tá? É um grupo preconceituoso. Tá? Não Ah, vou, eu elitista. sou moderador do grupo, fui que criei o grupo, mas o grupo Bamburgs, tá? É um grupo só de gaúchos. Tá? Então, muitas vezes me pede, fulano, eu queria entrar. Não. Aqui é só, tem que ter lá de Gaúcho. bambu. É. Viu? E eu com essa minha cara de batata aqui, não entra? Não entra ninguém, né? Não entra ninguém. Pega o no máximo que acontece no nosso grupo aqui é um gaúcho que desertou, foi embora daqui, está morando no Paraná. Esse continua no grupo porque é gaúcho, né? Então ele fica lá. Não tem como eu pegar um comprovante de residência falsa para. Pode ser. Se conseguir me enganar, entra no grupo. Tá? É Tá. assim, ó. Kelly, é, aqui no nosso grupo Bamburgs, tá? Que é um grupo só de gaúcho, aí as pessoas se expõem bastante aqui com relação a plantios. Nós temos aqui uns 4, 5 ou 6, tá? E mais uns enrustidos, tá? Que tem produção de outras espécies, que não o bambu zoldame. O bambu zoldame é um bambu que foi assim descoberto, né? Há pouco. Então, apesar de sempre existiu, né? Mas para cá, para o sul, ele foi descoberto há pouco. Então, tá aí, tem muitas plantações já de Dendrocalamus aspera, mas em áreas específicas. Tá? Em áreas, Uhum. tem alguma coisa de guado angustifolia, tem alguma coisa de guado a chacoense, mas Sequência. em áreas, né? O ciprande, por exemplo, o ciprande tem lá em cima Dendrocalamus aspera. Aí, em cima da montanha, aí, tá? Lá na área dele, lá perto do alto, ele tem uma área que eu não sei como é que se foi ele que plantou ou não, mas é um local e ele produz dentro do calão áspero.
Ah, mas como? Mas o Dendrocalamus áspero não dá. Não, o Dendrocalamus áspero não dá aqui na metade sul. Na metade sul aqui, se tu te pichar em cima de um telhado, tu enxerga a fronteira do Uruguai. Tá? Ou seja, não tem montanha. Entendeu? Então, sobe e desce, tu subir numa antena dessas de TV, tu consegue enxergar lá a fronteira do Uruguai. Né? É um tapete. Força de expressão, né? Mas assim, então por isso, por não ter altitude, não ter proteções naturais e não ter... muitas vezes fica difícil plantar essas espécies que são mais sensíveis à geada. Tá? Com o odame, não. Tu pode plantar o odame à vontade, né? Onde tu quiser. Né? Agora, com essas espécies, o ado, chacuenses, mesmo o chacuense, que é um bambu já Nativo, né? mais resistente ao frio, que é nativo nosso aqui, inclusive no norte do Rio Grande do Sul. O guadu angustifolia é um fracasso. É um fracasso. O asper vai bem em lugares protegidos. Nós temos aqui o Pedrote, que é um produtor aqui bem perto de nós, aqui, só que é uma área que tem relevo bastante, está bem protegida por outras matas, tá? Então ali a geada não judia muito dele e ele consegue produzir bastante asper. Nós temos aqui o Maurício Horn, nós temos o Ciprande, todos esses caras têm produção de Dendrocalamus asper aqui. Tá? Eu tenho Dendrocalamus asper lá, eu tenho várias toceiras, não sou produtor de bambu, tá? Eu sou produtor de mudas. Uhum. E eu tenho várias toceiras, eu tenho toceiras dentro dos padrões normais, assim, mais de palmo de diâmetro. Né? Mas o que acontece? Eu não tenho ele dentro das especificações ideais. Um bambu desses atinge mais de 20 centímetros de diâmetro e 30 metros de altura. Uhum. Os meus aqui não passam de 15 metros de altura, embora atinjam diâmetros de bom porte. Dá para utilizar. Mas o frio não ajuda. O frio não ajuda porque quando ele nasce, aqui ele nasce em dezembro, ele não nasce lá no iniciozinho de novembro, dezembro, e chega a nascer muitas vezes em janeiro, fevereiro, ele chega a nascer. Porque é um período seco e ele precisa da umidade para poder vir. E é água aqui, nessa época. Então, o que acontece? Quando ele atinge o porte máximo dele, que ele começa a apontar lá em cima da toceira, tá? A toceira está aqui, digamos assim, e ele quer passar, quando ele broto passa lá em cima, que ainda está com alguns meses, essa vara, está com, sei lá, é um bebê. 4 meses, né? E aqui está o topo da toceira, ele aponta para cima, vem a geada, o primeiro frio que tiver, não precisa ser geada, primeiro frio, atira os brotos no chão. Aí no meu Instagram tem uma foto minha, eu tenho um Instagram aí também, pode dizer para o pessoal olhar, tem muitas fotos para identificarem. Vou colocar. Quem quiser me seguir no Instagram, será bem-vindo. Tenho bastante fotos sobre bambu e identificação. Ou melhor, eu não tenho foto nenhuma minha aí. Não aparece a minha cara aí. Tá? Tem que aparecer. Nem de viagem. Não aparece nem viagem. E nem dos netos não aparece. Só aparece... Não, mas daí tá louco, né? O amor pelo bambu tá forte, né? Não aparecer nem neto. Eu tenho 1.000 e poucos seguidores ali. E ali você pode ver que ali tem muitas fotos. Inclusive tem uma foto que é de todas as ponteiras deitadas no chão da primeira geada. Nem foi geada. Sabe quem que veio? Aquele furacão que passou. Antes da geada. Se viesse a geada, ia derrubar também, mas o furacão passou antes e derrubou eles antes. Ganhou a corrida. Quebrou todas as pontas das varas, tirou tudo no chão.
porque ela estava para fora da touceira, não tem proteção nenhuma, puf, quebrou. Então tem isso, né? Mas o que acontece? Ele não mata a vara. A vara quebra a ponteira, ela brota lá, dá um galho lá em cima, protege a cúpula e a vara permanece íntegra e tu pode aproveitar, porque aquela parte realmente da ponta da vara tu não ia usar em nada mesmo. Não, não ia usar, a não ser que ele chegasse aos seus 30 metros, né? Daí você teria mais vara, né? Não, mas é claro que aquilo que ela perdeu, aquilo que foi perdido, seria útil para a vara, porque estaria estruturando a parte de baixo da vara lá, né? Dando alimento para a vara, dando para a parte que ficou, né? Mas é assim que acontece. Eu não sei se os outros produtores aqui do Sul, ou daí mesmo do Paraná, têm esse mesmo problema que eu tenho, mas eu tenho. Eu já escutei falar, já visitei alguns outros lugares com bambu e realmente o desafio de lugares que fazem muito frio e giam é sempre esse, né? Então a gente tem que trabalhar com espécies, o Filostaques, pubensis, por exemplo, ele suporta muito mais o frio, né? O Edurus, né? Porque ele é desse lugar, né? Eu tenho aqui na minha coleção uma boa florestinha pequena, né? Porque como é uma coleção e a minha área é pequena, eu tenho 1,5 hectares só. Não utilizo todo ele com bambu de propósito, porque senão não iria nem tomar sol, né? Então, a parte que eu tenho plantada, toda, eu designei uma área, eu tenho uma florestinha. Eu tenho 7 espécies de filostaques aqui na minha floresta. Estão expostas aí no meu blog também, tudo que eu tenho está aí no blog. Tá? Nessa, eu tenho pubescens. O moço, lógico que ele vai a diâmetros maiores. Eu tenho as últimas varas que vieram agora, em setembro do ano passado, vieram com 15 de diâmetro. Tá? Olha, de 12 a 15 de diâmetro. Algumas com 12, umas com 10 vieram, algumas poucas, mas eu obtive varas com 15. Provavelmente eu vou ter varas este ano em torno disso, também não passa disso. Tá? Que é até uma coisa bastante estranha, porque esse diâmetro é um diâmetro que não é um diâmetro muito comum, principalmente na minha área. Mas o que acontece aqui? O moço quer frio, né? O moço gosta de frio, o moço não gosta muito de calor. Aqui, quando o calor chega, é 42 graus, então ele tem calor também. Né? A única coisa que ele não tem na minha área é altitude. E vocês têm isso aí. Tá? O moço gosta de ir para cima. E na minha área é 90 metros. Tá? Então, eu não tenho local ideal para a produção de moço dentro dos padrões da espécie, né? Dentro das conformações ideais da espécie. Fantástico. Na realidade, José, eu tô... Deixa eu só completar uma frase. Claro. Na verdade, o que acontece aqui? Aqui onde eu estou, eu não sei nem como é que nasce bambu. Tá? Porque nós estamos na extremidade distal. O Rio Grande do Sul, aqui o sul do Rio Grande do Sul, que é onde eu estou, é a extremidade distal de onde poderia nascer bambu. Tá? Tanto é que tu vai aí no Uruguai, é uma dificuldade para plantar uma espécie de bambu, que é adiante, entendeu? É isso aqui, até eu me surpreendo, tá? Porque nós não temos clima, nós não temos nada de configuração ideal para a produção de bambus aqui embaixo. Tá? E, no entanto, claro que tem algumas espécies que se adaptam bem a isso, que é o frio, né? Que são essas espécies filostaques, eles se adaptam bem e crescem bem aqui. Né?
mas, tirando os filostaques, não acredito que nós tenhamos aqui uma configuração para a produção de bambus de grande porte, aqui no sul. Só o Dani. Ok. A gente costuma dizer que o melhor bambu é o que tem, né? Então, o melhor bambu... Assim, claro que para tipo produz mudo, o foco é outro, né? Mas se a gente está falando de alguém que queira para produção de colmos, vai ter que escolher entre as espécies mais adequadas. E que importante que é ter esse senso crítico, esse conhecimento, esse embasamento no momento da escolha da muda, da planta, da espécie, né? Então, não, assim, bambu é maravilhoso, mas você tem que ter conhecimento, assim como é com qualquer outro cultivo, né? Mas, José, eu tô aqui esse tempo todo te escutando e eu só consigo pensar que na minha van deve caber muita muda e eu tô aqui fazendo as contas de quantos quilômetros e quanto que eu gasto de combustível para dar um pulo. Eu tenho clientes que vieram de São Paulo aqui, vem com frequência. Veio um cliente, um casal de São Paulo agora, poucos meses atrás. Vieram. A única vantagem que tem é que a pessoa vem fazer turismo, vai a Gramado, passa uma noite lá em Gramado, conhece Gramado e no outro dia vem aqui, pega as mudas e volta. Então dá para fazer Olha aí, isso. ó, viu? Faz Tem uma. hotel aí por perto? Hein? Tem hotel aí por perto? Não é muito. Tem. Não, eu estou a 45 minutos de Porto Alegre. Então é simples. A pessoa vem, né? As pessoas que vêm de longe, né? Já aproveito ali, o Nivaldo está ali, ó. Já aproveita o Nivaldo, vai lá visitar o Nivaldo, tá? Olha lá, ele botou 880 quilômetros, olha lá. Pronto. Aproveita, vai lá comprar umas canecas lá do Nivaldo, já leva uma fonte também. Mas Meu Deus, assim, mas daí vou ter que vender um rim aqui para poder ir ali. mas o que dá para fazer é assim, ó. A pessoa vem, ah, aproveita, porque realmente é uma viagem longa, aproveita para fazer um turismo, né? Vai lá no Taimbezinho, né? Depois vai a Gramado, tá? De Gramado até aqui dá aproximadamente 2 horas até o meu sítio, tá? Se a pessoa quiser vir a Porto Alegre, vem a Porto Alegre, deve dar 1 hora e meia, 2 horas até Porto Alegre, porque depois de Porto Alegre daqui é 45 minutos até o meu sítio. Então vem, dorme em Porto Alegre, fica num hotel desses Ibis, que tem ali perto do aeroporto, não precisa nem ir na cidade. Tá? Vem, fica no Ibis, vai lá, volta, porque dá para fazer num dia tranquilo, faz uma visita, conhece toda a minha coleção, eu consigo, como é que se diz, receber as pessoas lá e faço isso com prazer. Né? Ah, dá para fazer. Bom, então eu já tenho um itinerário. José, tá dando aqui nosso tempo, que eu vou E o Nivaldo já está se na oferecendo volta, ali. passo aqui. Então, eu já tenho um itinerário verde. A gente passa pelo Museu do Bambu, passa no Nivaldo, vai a Gramado, vai à capital, volta. Já tem um itinerário completo, itinerário verde. A única coisa que eu não consigo ver aqui, Kelly, é as pessoas que participam. É, é um pouquinho, eu acho que só aparece para mim, mas aparece os comentários só. Sim, tá. José, eu vou encerrando aqui, que a gente tem um tempo limitado aqui também de live no Instagram, e também para não estender muito, mas para mim foi muito gostosa a conversa, tranquilinha, muito aprendizado. Assim, me deu muita vontade de ir aí tomar esse vinho junto e poder passar a noite conversando sobre bambu. Quero agradecer o seu tempo aqui, a sua dedicação, o seu compartilhamento de conhecimento.
Espero que esse encontro virtual se repita e que o físico aconteça também. Obrigado. Foi um prazer também participar e te conhecer quase que pessoalmente. Obrigada, viu? Uma boa noite, bom descanso. Obrigada quem participou aqui também. Quarta-feira que vem a gente vai ter uma live sobre receitas com bambu. Então, já estão Ah, todos convidados também. falar nisso, eu tenho aí uma no meu blog, tenho no Instagram e tenho no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube, tudo com o mesmo nome. Tá? No meu canal Vou do procurar. YouTube, no meu canal do YouTube tem a preparação do broto de bambu. E tem, Maravilha. Eu e vou tem, procurar. e tem no Instagram. Eu vou procurar e vou postar tudo aqui. Obrigada, Tá viu? bom. Um beijo verde, uma boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Abraço a todos. Obrigado.